Eu recebi aqui uma dúvida do JPV Brandão e ele perguntou qual o assunto que eu devo estudar para fazer a prova do IELTS. Talvez essa seja a sua dúvida também, para você se especializar um pouco mais e tirar uma ótima nota, então acompanhe esse vídeo até o final. Diferentemente do que a gente está acostumado a esperar, por exemplo, quando a gente vai fazer uma prova do Enem, FUVEST, essas coisas muito malucas, já tem mais ou menos um currículo ali pré-estabelecido para você estudar. Já no caso do inglês, não tem necessariamente uma coisa fechada. Olha, vai cair esse determinado assunto, então estuda todo esse vocabulário. Não, mas você precisa ficar ligado um pouco mais sobre as coisas que mais geralmente caem, a fim de você entender um pouco mais sobre esse vocabulário. Essa é uma prova de inglês e para você conseguir medir o seu real nível de proficiência e não para saber qual que é o seu real nível de conhecimento em engenharia, em advocacia, em matemática, mas aqui eu vou tentar dar um geral para você entender o que cai nessa prova do IELTS. Se você ainda não viu, eu fiz um vídeo aqui, eu vou deixar para você acessar ele mais tarde, mas é um vídeo onde que eu faço uma diferenciação entre a prova do IELTS Academic e do General Training. Eles têm uma certa diferença em algumas partes da prova. Então nesse vídeo aqui eu vou começar primeiro mostrando qual que é o geral, para você entender o que geralmente cai, e depois vou ser mais específico em cada uma dessas provas. Começando pelo listening, que geralmente é a primeira parte que aparece para você, e aí vai aparecer algumas questões que são realmente batidas, que são questões onde que você vai precisar dar direções. Eu não sei que tema que ele vai falar, do que ele vai falar, mas eu tenho quase certeza de que vai cair uma questão onde que ele vai pedir alguma determinada direção para você. Ele vai indicar, por exemplo, um mapa onde que ele vai falar, olha, aqui tem tal coisa, vire à direita tal, vai ter mais informações. Ah, tal informação você vai encontrar entre a seção 3 com a rua Street da Smith, e aí você coloca qual que é a resposta quanto a isso. Além disso, vai ter uma parte onde que ele vai falar uma informação para você preencher um formulário. Isso bastante cai. Por exemplo, um carinha, ele quer realmente alugar uma casa, ele pede algumas informações, só que ele precisa passar o telefone, ele precisa falar qual que é o nome dele, então vai aí o spelling, ele vai precisar, por exemplo, soletrar qual que é o nome dele. Então essas duas partes valem muita atenção. Por exemplo, para você colocar bastante números, número de cartão, número de telefone, ou para você falar qual que é realmente o seu nome, não o nome o seu, mas o nome do carinha que ele tá falando ali. E para completar essa parte pode ser um pouco complicada, por exemplo, quando ele pede algum horário. Isso sempre cai na prova, não necessariamente na primeira parte aí do listening, mas no decorrer da prova sempre vai pedir para você dar um determinado horário. Ele vai pedir, putz, que horas que abre, por exemplo, o hotel? Aí você vai anotar lá, ele vai falar, putz, abre às 10h30, abre às 14 horas. E preço também cai bastante. Por exemplo, o cara fala, putz, aqui deu $15, deu $50, então esse 15 ou 50 você precisa saber muito bem para você performar bem aí no listening. Já na outra parte que é comum para as duas provas, que é o speaking, isso daí também não vai cair uma coisa muito complicada. Cai questões onde que um curso de inglês convencional vai ficar perguntando para você ou vai ficar treinando com você. Não que isso seja totalmente ruim da parte deles ou que seja muito bom, mas é que são perguntas que são totalmente do cotidiano. Talvez você não tenha o hábito de comentar sobre isso ou de falar sobre isso, mas são coisas simples que qualquer pessoa pode falar ou até dificultar a resposta quanto a isso. Por exemplo, ele vai perguntar, o que você faz no seu dia a dia? Você gosta de viajar? Você gosta do sol? Você gosta, por exemplo, da sua cidade? Você já foi viajar pro exterior? Você já conheceu quantas cidades? Geralmente essas perguntas gerais, bem básicas, onde que você pode complicar ou pode dificultar isso, realmente vai cair na parte do speaking. E aí, geralmente, você vai, por exemplo, cair num tema, viagem, hotel, cidades, e aí vai aparecer diversas questões referente a isso. Qual que é a frequência que você viaja? Quantas cidades que você já visitou? Você gosta de viajar? Enfim, tudo isso vai aparecer aí no seu speaking. Já no speaking parte 2, aí aparece um detalhezinho que para você saber um pouco mais. Ela é uma parte bem complexa porque você precisa apresentar e dar a sua resposta em cerca de 2 a 3 minutos, mas você vai precisar descrever praticamente uma história. Por exemplo, ele vai pedir para você falar qual que é o seu livro favorito, quem te mais influenciou, uma cidade que você visitou. Aí você vai precisar, por exemplo, falar quem foi, aonde foi, quando foi, por que foi importante, enfim, você vai precisar responder algumas perguntas
respostas durante todo esse speech que você vai fazer durante esses 2 minutos aí. E agora começa realmente a diferenciação. Então vamos começar primeiro pelo IELTS Academic, mas na parte específica do reading. Geralmente vai aparecer coisas que você vai encontrar em várias revistas para aprender inglês, ou seja, coisas do environment, coisas do meio ambiente, coisas sobre tecnologia, sobre viagem, sobre animais principalmente, ou coisas referente a alguma nova tecnologia ou informação que você precisa saber ou gostaria de saber, por exemplo, sobre qual que é a capacidade das pessoas dormirem mais, o que, por exemplo, o sono pode capacitar as pessoas na memorização. Esses estudos novos podem aparecer aí na sua questão, mas fique tranquilo que ele não vai parecer nada complexo, nada referente a uma área específica, por exemplo, da medicina, para você saber esses termos complicados da área desses caras aí, que eles são malucos, mas, por exemplo, na área aí de environment, né, onde você vai precisar saber sobre o meio ambiente, você vai precisar saber um pouco mais, o que é poluição, o que é solo, qual que é o nome dos diversos animais que a gente tem, para você saber um pouco mais do vocabulário e mandar bem nessa parte aí no seu reading. Já na parte do writing, vai cair questões na primeira parte, onde que você vai precisar descrever um gráfico. Então é muito importante que você sabe sobre esse subiu, desceu, subiu bruscamente, caiu, feito maluco, ele despencou, enfim, para você descrever o melhor possível esse gráfico. Além disso, você precisa completar aí com os seus outros vocabulários, principalmente os vocabulários de conexão. E aí, mudando para a próxima prova, você vai precisar cair aí no reading do General Training. Essa é uma prova onde que você vai precisar saber o vocabulário do dia a dia, mas você saber interpretar muito bem as informações, porque, por exemplo, vai cair uma cartilha lá falando qual que é a hora para natação num determinado local. E aí você precisa ler com bastante calma, porque se não tiver escrito exatamente aquilo, não tá na informação, ou você precisa entender muito bem o que aquilo quer dizer, para dizer se é verdadeiro ou falso. Mas geralmente cai essas coisas sobre cartilhas de horário, ou, por exemplo, até mesmo coisas, informações sobre alguma venda. O cara tá vendendo algum, por exemplo, um laptop, e bota os diversos tipos de laptop que tem, os diversos preços, e aí tudo isso você vai responder as suas questões. E a parte última aí do seu reading, cai um texto geral mesmo, não tem como realmente prever. Pode cair sobre o sono, pode cair sobre o meio ambiente, pode cair sobre a Grécia Antiga, sobre, por exemplo, autorofilismo, sei lá, essas coisas pode ser bastante diversas, mas não que vai cair sobre toda a especificidade desse tema, mas vai cair uma coisa geral para você entender aí sobre o contexto dessas coisas. E para finalizar a parte do writing, você vai precisar escrever uma carta. Então essa carta você precisa saber bastante o vocabulário de como que você inicia, como que você termina, como que você agradece. Todas essas coisas é muito importantes para você comentar. Por exemplo, você vai pedir uma solicitação para você viajar, para você pegar alguma bolsa, para você mudar de cidade, para você fazer algum curso, enfim, pode cair o tema geral, mas sempre cai no formato de uma carta. Eu deixei o primeiro link abaixo para você saber mais sobre o Mestre do IELTS, que é um treinamento meu que vai ensinar você a aumentar pelo menos 2 pontos na prova do IELTS e vai realmente levar você para o próximo nível, para você ser aceito aí num college ou numa universidade, ou até mesmo ganhar a pontuação necessária para você conseguir a sua imigração para o Canadá. Mas antes de você ir embora, entra aqui nesse vídeo para você saber um pouco mais sobre essa diferença entre o IELTS Academic e o General Training, ou esse vídeo aqui para você saber mais como que você pode se desenvolver aí no IELTS.